Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. Também sejam bem-vindos e bem-vindas àqueles que nos assistem depois pelo canal do YouTube. Eu sou a professora Diana Navas, professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e em parceria com a querida colega, professora Maria Rosa Duarte de Oliveira, nós estamos montando, propondo esse mini curso juntamente com pesquisadores do nosso programa e que se intitula Memórias Póstumas na Era Digital. Nós sabemos da importância que os clássicos têm na formação dos leitores, sejam eles de qualquer idade. Mas no contexto atual, parece ser ainda mais difícil fazer com que os jovens leitores tenham esse interesse e mesmo a aproximação com os clássicos. Isso porque nós estamos numa era muito marcada pelo digital, pelo audiovisual, por tantos outros atrativos que acabam, tendo uma preferência maior por parte desses jovens. Agora, foi pensando nessa possibilidade de fazer com que a literatura mantenha diálogo com as outras áreas do conhecimento e também com as outras linguagens, como, por exemplo, a do audiovisual, que a professora Maria Rosa Duarte, que é uma das maiores especialistas que nós temos na obra do Machado de Assis, teve a ideia de elaborar o hiperlivro. E é exatamente sobre o hiperlivro, sobre eu vou chamar aqui de adaptação, mas vocês vão perceber que é um projeto que ultrapassa em muito esse termo, que ela se debruçou juntamente também com a sua equipe sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, possibilitando que essa obra ganhasse um novo formato, e eu sempre digo a ela que é um formato espetacular, porque dialoga muito com o nosso contexto, que ela então, junto com o seu grupo, elaborou esse projeto. E a questão que nós temos é que, embora seja um projeto muito rico e inovador, muitas vezes as pessoas não sabem como mediar, como trabalhar com o hiperlivro. Como é que, nesse contexto marcado pelas tecnologias, mediadores de leitura, professores ou mesmo pesquisadores, como é que eles se comportam diante de uma produção como essa, que é tão rica e uma forma tão atraente para estes leitores que têm contexto, que fazem parte desse nosso contexto. Então, é essa a proposta do nosso mini curso. Uma proposta de, primeiro, apresentar como surge essa ideia do hiperlivro. Então, a professora Maria Rosa vai nos contar um pouquinho desse percurso e vocês vão poder conhecer, quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de conhecer o hiperlivro. E é interessante que vocês já deixem aí os seus navegadores também abertos para que vocês possam acessar, porque nada como ter a experiência de navegar literalmente por esse universo machadiano. E logo após esta apresentação, nós temos no dia de hoje a discussão sobre a questão da mediação do hiperlivro em salas de leitura e no ensino. Então, a gente quer pensar um pouquinho, junto com os nossos pesquisadores que já atuam no processo de mediação, como é que se dá esse contato do leitor com o hiperlivro? Como fazer a mediação de um produto como esse? E o nosso mini curso tem sequência amanhã. Nele, no segundo encontro, nós vamos ter clássicos e traduções intermídias para o público jovem. Então, a semelhança do que acontece com o hiperlivro, nós vamos discutir também outras possibilidades de diálogos da literatura com estas nossas linguagens contemporâneas, pensando de que forma há traduções, para outras mídias de obras clássicas
claro, privilegiando aqui a obra do Machado de Assis. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu passo, então, primeiramente a palavra à professora Maria Rosa, para que ela nos conte um pouquinho de como surgiu a ideia, como foi esse processo, quais são os seus desafios, e desde já eu agradeço muito a parceria dela, porque ela sabe o quanto eu sou admiradora desse projeto, e agradeço também aos nossos pesquisadores que aceitaram realizar este mini curso conosco. Hoje estarão aqui a Nádia Patrícia Ribeiro, a Paula Pagu e a Cris Casquet. E agradeço também a todos que estão aqui nos prestigiando. Rosa, a palavra é sua. Isso aí, Diana. Muito obrigada por essa bela apresentação que você sempre faz com maestria. E agradeço também aos pesquisadores que se disponibilizaram a estar conosco, né, Diana? Isso foi muito legal, como que nós preparamos isso e a disponibilidade deles, né? E a seriedade no trabalho. Bom, então eu vou, assim, brevemente apresentar desde como surgiu a ideia desse projeto, né? Que é um site do Hiperlivro Digital, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi elaborado em 2021 e 2022, até mais ou menos maio de 22, né? Esse projeto ele foi coordenado por mim e foi uma equipe multidisciplinar, vinda de pesquisadores do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, do programa de literatura. Outros vieram da área de multimeios, da área de tecnologias da inteligência e design digital, da música também, porque vocês vão ver hoje já como você tem cenas sonoras que implicam design de som e técnicos para a programação. E tudo isso contou com uma verba de um órgão aqui da PUC, que é o PIPEC, né, que lança editais, nós concorremos a esse edital, e se a gente vencer, a gente recebe uma verba. Então, houve sim essa verba que proporcionou também que nós pudéssemos pagar esses técnicos, né, que foram os únicos que receberam pela elaboração desse trabalho. Bom, qual foi a fonte? A fonte é o livro mesmo, original, a edição impressa de Memórias Póstumas. Mas o que desse livro, né? Qual foi o aspecto que eu chamo também de uma mediação? Para você passar de uma mídia para outra, você precisa de uma interface. Essa interface é uma mediação, um elemento de mediação. O caso foi a percepção, a partir de uma pesquisa minha, desde a minha tese de mestrado, porque na época era tese, hoje se chama dissertação. Não era assim. Ou seja, no mestrado você já tinha que apresentar um trabalho original, né? Então, desde a minha dissertação, minha tese, aí artigos que eu fui elaborando, então foi um longo período de pesquisa, até eu perceber que a estrutura profunda do livro era uma estrutura hipertextual, né? E o que faz essa estrutura? Ela opera a semelhança da memória. A memória, como vocês sabem, trabalha por associação, né? Ora, a associação nada mais é do que pontos de passagem, nós, de um ponto ao outro, né? Então, a estrutura da memória já é hipertextual. E ao perceber isso no livro, né, ganhou uma dimensão nova, né? Porque onde estava essa dimensão no livro? Estava na própria escrita, né? Na escrita, na materialidade da escrita. E quem era o autor? Esse é um problema, porque o autor é um defunto autor. Ele diz muito claramente, não é um autor defunto, mas é um defunto que é autor, ou seja, um ser fantasmático entre a não existência e a existência, cuja existência se faz aonde? Se faz na escrita. Ele nasce na escrita.
É isso que é o mais interessante, né, eu acho, sabe? Então, essa escrita que vai trazendo imagens que se parecem com outras, comparações que lembram outras, capítulos que lembram outros, e dessa forma se constrói essa estrutura que vai instigando a memória do leitor. No livro, eu vou mostrar brevemente, o leitor é a grande figura. Por isso que dizer isto nesta primeira sessão faz todo sentido, né? Porque você tem não só a mediação, como você tem o ator, o grande ator, que é o leitor. O que é hipertexto? Que é um elemento de mediação, de interface. O que implica o hipertexto? Implica uma estrutura não linear, sem começo nem fim. Não é à toa que o início do livro é o fim, né? Você não começa um livro pela morte, você começa pelo nascimento. Pois é, mas nesse livro o nascimento está na dedicatória, e não no capítulo 1. Capítulo 1 já é a morte, né? Então está invertido. Aí, o que implica um hipertexto? Implica que há pontos de interseção, há nós que fazem a conexão entre planos, entre facetas, entre janelas, quando a gente está no texto digital, né? Implica também uma estrutura em rizoma. O que é um rizoma? É como se cada ponto ele não vai na linha, ele cria uma estrela, ele abre em estrela. Então, você tem múltiplos caminhos que se abrem no tempo e no espaço, né? E aí a figura central, que é o leitor. E como que nós podemos perceber isso? A gente pode perceber já na dedicatória, que na verdade é uma antidedicatória. E você não dedica um livro a um verme, né? Um ser tão ínfimo. Né? Em geral, a dedicatória é assim, que é um ser que tem uma importância na vida do autor. Né? Então, se o Nádia, se você puder projetar a dedicatória, só para mostrar brevemente. Eu deixei com a Adele. Adele, por favor. Para projetar. Vamos projetar o link do hiperlivro agora? Não, a dedicatória mesmo do livro original. Beleza. Em slide, né? É imagem. Isso, isso, esse mesmo. Esse, né? Bom, então, essa é a dedicatória do livro, né? Então, se a gente olhar visualmente, nós já temos uma lápide, um túmulo, não é? Que se nós circularmos, como a gente vai ver na figura seguinte, olha, tá vendo? Isso vem da minha dissertação, né? Se você circular, tá vendo como a gente tem uma lápide, mas é uma lápide com várias cruzes, né? Que se contaminam, né? E no corpo central está a figura a quem é dedicado o livro, né? Mas o sujeito que dedica não é um autor, um sujeito, um ser humano, né? Mas é uma escrita, porque é o próprio livro, olha embaixo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, com saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Né? Então, as próprias memórias é que fazem essa dedicatória a um ser que é um verme, mas que também é um verme. Isso chama anagrama, quando numa palavra você tem uma outra que está implícita entre a visibilidade e a invisibilidade. Então, você tem ver ao ver-me. Portanto, você tem o leitor. Né? É ao leitor que esse livro é endereçado. Mas que qualquer leitor? Qualquer leitor, mas especialmente um, que é aquele que sabe roer, que sabe mastigar. Né? Isso a dedicatória mostra sonoramente, olha, primeiro roeu carnes, cadáver. Então, esses R's, esse som que vai contaminando é uma materialização do roer. Né? Então,
Isso, esse signo é um signo que é visual, que é sonoro, que é plástico e que é também o desenho de uma ideia. Esse desenho de uma ideia nos traz o quê? O ideograma. Isso é o que eu acho muito interessante, quer dizer, como que dentro de uma cultura tipográfica, alfabética, na verdade, o signo ideogramático que vem do Oriente, que é a escrita chinesa, que traz exatamente esse lugar. Porque, conforme o Décio Pinatari diz muito bem, a poesia, a literatura, a arte é o Oriente dos signos, dentro do mundo ocidental. Isso já é a entrada em Memórias Póstumas, né? Você tem, então, uma condensação, porque o ideograma faz isso. Ele não é um signo que vai, não é alfabético, onde uma palavra representa um som, mas ele é uma figura abstrata aí, né? Um desenho, é uma ideia que se materializa. Então, é um signo condensado. Não, ele não é para se somar um ideograma, né? Você junta, condensa, não é soma, mas condensação. E aí, por que eu vejo aí o livro inteiro? Né? E você tem, olha só, o nascimento da morte, né? A lápide. O leitor entra num túmulo, mas esse túmulo é a própria vida do livro, a sua escrita, né? O defunto autor, um ser fantasmal, né? Como eu havia dito, que está entre o não existir e o existir, né? Então, qual é a subjetividade desse defunto autor? Ué, é a própria escrita. Essa é a sua matéria, esse é o seu corpo, né? E a marca dessa subjetividade está nesse corpo escritural, né? Aí você tem o verme, que é o ver, portanto, você tem a figura do leitor, e de tipo de leitura, que seria a leitura mais corporal, física mesmo, né? Desse contato, desse corpo a corpo entre o leitor e o texto, que também é um corpo, não é algo evanescente. E aquele que rói. Então, a leitura como aquele ato de mastigação. Pré-oswaldiano já, ele já está mostrando a antropofagia. Quem lê, rói, né? Mistura o seu corpo ao corpo do livro, né? E, então, nesse sentido é que eu chamo de um ideograma, aí, um signo ideogramático, né? E, finalmente, como que esse movimento, essa ideia, desse desenho de ideia, nos pode levar à transcriação em intermídia, por meio dessa percepção, dessa estrutura de mediação, que é hipertextual. Então, agora nós vamos ver esta dedicatória transcriada dentro do hiperlivro, para uma cena, né? Sonora, visual, plástica, mas também que traz o próprio livro original para dentro desse novo espaço. Então, Adélia, você poderia entrar? Claro, agora o link do hiperlivro, né? É, Certo, já vou compartilhar. isso. Então, se nós entrarmos na região da vida e morte, ali, e acessarmos o verme, que está abaixo, isso. Então, ao lado você tem a dedicatória, né, tal qual o livro original. Inclusive, a gente teve o cuidado de manter a tipologia do livro original. E ao lado, agora, a sua transcriação. Só que é tudo isso junto, o hiperlivro, né? Ambos os textos. Então, vamos ver ouvir.
Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Então é isso. Obrigada. Excelente, Rosa. E eu gostaria até de poder destacar o caráter de inovação que esse produto tem. Só para como uma forma de um testemunho, na última semana eu participei do Fólio, que é o Festival Literário de Óbidos, né, que é considerado um dos maiores festivais literários. E lá eu tive a oportunidade de falar como é que os clássicos acabam chegando, né, até os leitores crianças e jovens, e além de levar exemplos de livro-objeto, livros ilustrados, eu terminei mostrando o hiperlivro, que para mim, assim, acaba sendo uma forma que leva a um ápice, né, de todas essas outras produções. E eles ficaram extremamente impressionados com a inovação, né, com e não é uma inovação gratuita, né? Não é simplesmente colocar um livro em um site, é todo um projeto muito bem pensado, conforme agora os pesquisadores poderão nos mostrar como é que a mediação acaba por levar a um livro que é o Memórias Póstumas, mas ao mesmo tempo que ultrapassa, que gera um outro produto, né, que vai até além da própria obra do Machado de Assis. Então, eu queria trazer esse testemunho como uma forma até de parabenizar a professora Maria Rosa, porque nós estamos diante de algo que é uma novidade não só no nosso país, mas fora dele, já que não só em Portugal, mas nos outros países que tinham lá seus representantes, eles nunca tinham visto alguma coisa desse tipo. Então, parabéns, Rosa, de fato estamos diante aí de um projeto que merece muito ser divulgado, merece muito ser acessado, então acho que fica esse convite para todos que estão nos assistindo a navegarem e conhecerem esse material. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do processo de mediação, né? Nós temos aqui pessoas que são professoras, ou então, além de professoras, também são mediadoras, né? No caso da Cris Casquet, em um espaço que ultrapassa a sala de aula, e queremos compreender de que forma essa mediação diante de um produto inovador como esse acontece. Então, eu gostaria de chamar, primeiramente, a Nádia, que é doutoranda no nosso programa. Então, Nádia, muito obrigada também pela sua participação, pela sua colaboração, e eu passo a palavra a você. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite da professora Maria Rosa e o seu também, Diana, para que a gente pudesse apresentar o hiperlivro aqui nesse minicurso a partir da nossa perspectiva, né? Uma perspectiva muito particular de cada um. Então, eu queria pedir aí a licença, eu não vou apresentar uma mediação propriamente dita, mas é a experiência que eu tive todo esse tempo com o hiperlivro e gostaria de apresentar algumas coisas, alguns dados aí para vocês. Então, queria começar a minha apresentação apresentando uma imagem que eu vou pedir para a Adele projetar para mim, por favor. Aí, se puder, isso, aí, legal. Então, esse é um recorte da tese da professora Maria Rosa, né? Ela falou um pouquinho para a gente aí na apresentação dela. Essa tese foi publicada no ano de 1975, e é exatamente essa imagem que originou o argumento
do que iria mais tarde se tornar o hiperlivro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a gente pode perceber aí, cada um desses pontos representam as idas e vindas entre os capítulos e demonstra a ideia da criação. Aqui, os capítulos ou blocos são ligados em redes por meio de links. Então, podemos observar que essas linhas riscadas, né, que ela deve ter riscado aí à mão, né, deve ter tido um trabalho, né, e de uma forma muito inteligente, ela conectou os blocos entre si. E esses blocos geram outras conexões que geram outros desdobramentos. Então, afloram aí muitas possibilidades. É como uma colagem, né, que de acordo com cada organização gera uma outra obra e um outro percurso. E aí, particularmente, também pensar como essa ideia foi concebida, né? Não havia possibilidade, quando essa ideia foi concebida, não havia possibilidade tecnológica para uma construção assim. E hoje é possível, né? Então, olha quanto tempo se aguardou para ver essa possibilidade. Então, faz a gente pensar que o que hoje não é possível, amanhã poderá vir a ser. Então, essa ideia é muito inspiradora, né? Nos traz muito, dá para pensar em diversas coisas e é muito esperançoso mesmo pensar nisso, né? Então, o surgimento de novas mídias sempre nos coloca à prova o tempo todo, né? Cabe a nós sabermos lidar com elas ou não. Então, essa alusão dessa rede, né, que alude à teoria rizomática, né, de Deleuze e Guattari, como a professora Maria Rosa também havia dito, que se traduziu, né, que se transmediatizou para uma outra mídia, né, que é a nuvem de palavras que vai demonstrar ali na abertura do hiperlivro. Eu vou pedir para a Adele colocar novamente o site, para a gente dar umas olhadas aí no site, fazer uma exposição breve. Bom, então essa é a abertura, né, do site, a interface, que é bastante intuitivo. Então, a gente tem aqui no canto direito sobre equipe, contato. A gente não vai entrar nessa parte hoje, mas é importante a gente saber que é um projeto do grupo, né? A professora Maria Rosa também já tinha dito isso. O narrador e as fronteiras do relato foi financiado pelo Plano de Incentivo à Pesquisa, e essa equipe gerida pela professora Maria Rosa, professora Elizabeth Alfeld também, professor Marcos Bastos, e composta por outros pesquisadores da PUC. Então, eu convido a todos, e aí a Adele já colocou também no chat, o link do hiperlivro para podermos explorar aí com mais tempo todas essas abas. Mas o que eu queria dizer aqui é sobre... importante também, uma coisa importante. O hiperlivro, quando ele é aberto assim pelo computador, a gente tem essa configuração visual. E aí, Adele, pode clicar para mim escrita, escuta, por gentileza? E aí a gente tem essa configuração em nuvem de palavras, né? Se a gente descer, rolar a barra um pouquinho mais para baixo, a gente pode visualizar aí completamente essa nuvem de palavras. Pelo celular, aparece uma outra configuração. Então, a gente vê essas palavras em forma de lista. E isso impacta um pouco também na nossa experiência de navegação. Então, para a organização de tudo isso, a gente tem esses duplos, a gente chama de duplos, porque são palavras opostas, né? Temos escrita, escuta, leitor, defunto, autor, razão e imaginação, vida e morte, e crítica e verbetes. Pode clicar para mim também, Adele, em crítica e verbetes, por favor.
Isso. Bom, o que a gente tem dentro do hiperlivro, né? O que ele carrega? A gente tem trechos da obra original, imagens, cenas sonoras, fotos, vídeos, e por essas entradas que nós vamos passeando por todo esse conteúdo. Então, aqui nessa entrada de crítica e verbetes, a gente tem uma peculiaridade, porque ele é um pouco diferente dos outros duplos, né? Porque são entradas com textos de apoio. Então, pode clicar para mim, por favor, em equivalência das janelas? É esse do meio, está bem no centro. Isso. Então, ele é conduzido, o leitor é conduzido a um texto de apoio, de alguma explicação, algum verbete, né, que a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante, mas eu queria mostrar aqui o equivalência das janelas, para a gente também falar uma curiosidade interessante do hiperlivro. Quando o leitor entra nessa navegação, ele pode passear por uma utilização sutil de um recurso metatextual que está dentro do hiperlivro. É o hiperlivro falando dele mesmo. Então, a gente tem também essa possibilidade, esse recurso, porque esse trecho leva direto à live de lançamento do próprio hiperlivro, né? Então, esse recurso metatextual que eu acho bastante interessante também. E aí a gente vai partir também. Pode fechar na janela, por favor, para a gente fazer uma outra explanação. Então, tá, pode deixar assim. A gente fez um mapeamento desse hiperlivro, né? Foi uma tarefa hercúlea, mas uma tarefa assim, muito esclarecedora para nós, né, professora? Então, nesse mapeamento, eu vou trazer alguns números aqui, muito curiosos, né, para a gente entender mesmo como que é esse processo de hiperlivro. Então, entender também o alcance desse instrumento e por que ele se torna tão poderoso. Então, a gente tem esses duplos, que eu já falei, essas entradas, e cada entrada tem uma nuvem de palavras. Então, em crítica e verbetes, a gente tem 38 entradas. Vida e morte, a gente tem 40. Razão e imaginação, a gente tem 41 entradas. E todas essas entradas se abrem nessas nuvens, né? O defunto autor e leitor, 30 entradas, ou 30 palavras link. E escrita, escuta, 44. Então, no total, a gente tem 193 entradas distintas. Porém, essas 193 entradas, elas nos fazem alcançar, aí de forma randômica, como a gente fez por planilha do Excel, a gente conseguiu alcançar esses números. Então, a gente tem 754 possibilidades diretas de caminhos irrepetíveis, onde nenhuma sequência de A para B se repete, ou seja, um link para o outro, né? Mas é aí que está o grande lance do hiperlivro, porque essas possibilidades de navegação randômicas são aleatórias. Então, não é esse o nosso objetivo, não é essa aleatoriedade por si só. Ao contrário, o leitor é livre para fazer a sequência dele ter um sentido, né? Fazer sentido, repetindo rotas ou não. Então, essas 754 entradas podem se tornar inúmeras. Então, o leitor pode modificar itinerários, e quanto mais a gente navega pelo hiperlivro, mais nos tornamos leitores experientes, performando por esses espaços e conseguimos criar rotas únicas. Eu vou fazer mais uma incursão aqui por esse hiperlivro
para a gente entender como que a gente dá forma a esse objeto, né? Qual é, fazer uma navegação experimental, né? Criando uma versão própria. Então, a gente vai abrir em escrita-escuta. Deixa eu ver se eu lembro esse caminho. Capítulo. Aí tem uma entrada aí, capítulo. Então, a gente vai entrar aí no capítulo de inutilidade, né? Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Então, nessa entrada, não clica ainda não, tá, Adele? Mas a gente vai ver que temos duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda, aqui na barra inferior, e a gente vai ter os solavancos. Mas a gente não vai entrar por aí, a gente vai entrar no acabo de escrever um capítulo inútil. Agora pode clicar, por favor. Aí entramos no despropósito, né, que é o bibliômano, né, esse ser aí tão chegado a nós. Aí pode rolar um pouquinho para cima para eu fazer a leitura breve, que é muito interessante desse trecho. Talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos. Há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar passo à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome, Brás Cubas, e aí, ó, vemos uma outra entrada, né, possível, não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor aos goles. Um exemplar único. E aí a gente parte para a entrada do bibliômano. Aqui, isso. Pode ir. E vamos para onde? Crítica e verbetes, né? Então, tem todo um verbete aí explicando o que é a bibliomania, né? Então, por isso que esse sujeito é tão parecido aí com todos nós que amamos os livros. Então, esse foi o caminho, a rota, né, que eu escolhi percorrer aí do hiperlivro. Todos esses exemplos mostram como o hiperlivro é um dispositivo potente no recurso ensino-aprendizagem. Então, é uma experiência imersiva, né? Navegar entre esses links, esse unir de fragmentos por meio de um labirinto não linear, que é o hiperlivro. Então, a participação interativa do navegador, que desempenha um papel de construção de significado, e essa leitura de linguagens híbridas, que é muito próprio da narrativa digital. Então, essa minha comunicação que eu vim trazer hoje, eu queria passar o bastão aí para as minhas parceiras, que elas têm muito a dizer sobre a mediação de leitura. Obrigada, gente. Obrigada, Nádia. Muito importante você nos mostrar a sua rota de leitura, mostrando que cada um, né, pode ter a sua própria rota, e na verdade cada um pode ter muito mais do que uma única rota. E eu aproveito, só antes de passar a palavra,
para trazer uma pergunta aqui no nosso chat da Lilian para Maria Rosa, que é: qual foi a edição de Memórias Póstumas escolhida como fonte do texto literário? Tá. Respondo já, né? Isso, por favor, Rosa. Mas foi a primeira edição, de 1881, né? E aí foi ela, e depois a edição crítica, que uma edição crítica é aquela que onde se confronta com o original. E a edição crítica, eu acho que é de 73, 75, né? 76, me parece. Então, foi isto, o original e a edição crítica de Memórias Póstumas. Porque é importante essa pergunta, porque em muitas edições, essa dedicatória ela não existe. Ou ela não existe, ou ela não foi percebida como uma informação visual e sonora. Então, foi colocando uma linha só, como se fosse prosa. Não é. É um texto visual, verbal, sonoro. Então, ele tem que ser diagramado, né? E, então, essa pergunta é muito boa. Por aí você vê se a edição está respeitando o original ou não, né? E também o editor, né? Se ele percebeu isso no original ou não percebeu. E linearizou o que não era linear. E muito importante isso, né, Rosa? Porque a gente já Ah, via, então, assim, isso que hoje nós falamos tanto da questão do projeto gráfico, né, da nossa, importância que isso assume nos livros, já estava também tá. ali preconizado. Então, muito bom. Então, agora nós vamos dar sequência, e vou chamar agora para participar a Cris Casquet. A Cris, que também é doutoranda no programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo, e que, além de professora, a Cris tem uma experiência riquíssima com a realização de tertúlias literárias. Então, é a nossa oportunidade agora de ver como ocorre essa percepção de leitores do hiperlivro, mas fora do ambiente escolar. Então, Cris, queria também muito agradecer a sua generosidade de estar aqui conosco, de contar um pouquinho desse processo de mediar o hiperlivro, e também já te passo a palavra. Eu que agradeço, Diana. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito o convite, muito feliz, muito especial. Tanto estar aqui e poder conhecer melhor essa ferramenta, né? Porque após o convite das professoras Maria Rosa e Diana, eu pude me aproximar mais do hiperlivro, conhecer. Bom, enfim, eu trabalho com mediação de leitura em contextos não escolares. E além de não ser contexto escolar, ainda é um público diferenciado, né? Porque eu trabalho com públicos, com pessoas que vivem alguma situação de vulnerabilidade. Atualmente eu trabalho com pessoas idosas e com jovens e adultos com deficiência. Então eu vou trazer brevemente a minha experiência de mediação de leitura do hiperlivro com pessoas idosas, que tem aí um diferencial, né? Porque existe para eles um grande desafio da ferramenta digital. Então, ao mesmo tempo que isso causa um deslumbramento, também é um desafio que causa medo. A primeira coisa que um adulto que não tem essa alfabetização digital diz, quando a gente apresenta um computador para ele, eu não sei mexer, né? Então, como a criança e o adulto já nasceu, e o jovem já nasceu com essa linguagem pronta, né? E tem a rapidez, que a gente sabe também, o adulto que não tem familiaridade tecnológica, hoje todo mundo até tem pelo celular, mas é diferente um computador, né? E outra, os celulares, alguns têm mais funções, outros menos funções. Então, as pessoas que não têm tanta escolaridade usam o básico, né? Então, a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de mexer no caixa eletrônico, né? Tem vergonha de mexer no caixa eletrônico, porque se aparecer alguma pergunta nova que ele não vai saber ler,
Então, isso causa um constrangimento muito grande, né? Então, veja bem, na hora que você apresenta o computador para o adulto, há um afastamento, né? A primeira reação é, eu não sei mexer. E depois, logo em seguida, mas será que eu não sei? Né? Porque tem uma vontade, tem um desejo. Então, assim, eu queria retomar um pouco a fala da Nádia, né? Para dizer que no meio, a minha pesquisa de mestrado foi justamente sobre o papel do mediador, né? Então, eu estudei junto com a minha querida orientadora Vera Bastazin, que está aqui presente, de que maneira o mediador de leitura ele pode ajudar, né, levar o leitor ao encantamento e à transformação. Só que no meio, então assim, o mediador seria uma ponte, né? Muito bem, diz o poeta que no meio do caminho há uma pedra. Eu diria que no meio da ponte tem um livro, né? Então o livro é o nosso protagonista. E hoje, o nosso protagonista não é um livro, é um hiperlivro. E não é um hiperlivro qualquer, é um hiperlivro de uma obra machadiana, de uma obra clássica, né? Então, a gente sabe, ou por experiência de estudantes que já fomos, ou por professores que somos agora, que a leitura de um clássico depende muito da mediação, né? Para que a gente possa explorar todas as potencialidades da obra e para que isso faça sentido para o leitor. Então, uma das definições de Calvino para o clássico é que o clássico é aquela obra, aquele livro que nunca terminou de dizer o que tem para dizer. Então, hoje a gente está aqui trocando ideias, né, e pensando o que um clássico machadiano tem a nos dizer de novo, né, nessa era digital. Então, vamos pensar que para o público que eu trabalho, a ferramenta já é a maior novidade, né? O digital já é o mais contemporâneo, né? Então, para além da mediação literária e artística, precisa ser feita uma mediação na navegação. Porque existe uma experiência de navegação. Então, na verdade, eles precisam de uma educação digital, né? E que aí, mas foi muito bom trabalhar com eles com o computador, porque ao mesmo tempo que teve esse medo e alguns falaram, mas cadê o papel, né? Eu prefiro o livro no papel, livro, mas ao mesmo tempo, no final da experiência, eles me disseram, Cris, você atualiza a gente. Então, é uma maneira de inseri-los, né, nessa sociedade que é digital e tecnológica o tempo inteiro, né? Desde o banco até o micro-ondas, sei lá, hoje tudo é digital, né? Então, eu acho que foi muito importante trazer essa oportunidade, né, para eles. Foi uma geração de conhecimento e de oportunidade. Bom, as potencialidades do hiperlivro, gente, é impressionante, né? Não tem fim, né? É uma coisa que elas são inúmeras. Então, só mesmo navegando, né, como a Nádia mostrou rapidamente, a gente pode conhecer. E é uma experiência que vai desde os capítulos, verbetes, áudios, imagens, vídeos. Então, isso vai constituindo uma nova configuração para a obra, né? Uma nova narrativa e uma nova participação do leitor, né? Que entra aí como coautor de acordo com a narrativa que ele vai escolhendo. Muito bem. Então, assim, lógico que para fazer um trabalho de alfabetização digital com o público que eu trabalho, isso não é em um encontro que vai acontecer, né? Isso é um trabalho, precisaria ter uma máquina para cada um, né? Então, vamos pensar numa situação ideal. Um laboratório, né? Que a gente chamava antigamente, nem é laboratório mais, como é que é agora nas escolas, gente?
Na minha época, quando dava aula, a gente falava laboratório de informática. Hoje, cada aluno leva o seu computador, o seu laptop, né? Ainda é? Ainda é. Só que hoje fala educação digital, mas ainda é laboratório. Então, esse grupo que eu trabalho, que eu escolhi fazer a experiência, a gente se encontra num parque. Então, a gente estava num ambiente aberto, né, com interferências de pessoas passando, barulhos, ou seja, uma situação não muito favorável para quem está entrando em contato com uma ferramenta nova, né? Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho que eu fiz. À medida que eles foram explorando e que eles foram descobrindo e vencendo o desafio e vendo que conseguiam, né? Qual é a... Ai, perdi a palavra agora, assim, fiquei até emocionada. A expressão deles era: poxa vida, eu nunca pensei que eu fosse ser capaz de entrar em contato com tanta informação, né? E de uma maneira tão rápida. E é isso, né? Isso moderniza a gente. E eles se sentem assim. O que a gente quer, na verdade, né, no nosso programa de literatura e crítica literária, é colocar o livro na mão do leitor. Não é esse o nosso objetivo? E colocar o computador, né, no caso do leitor, do jovem, ou do adulto, enfim, é uma maneira de fazer ele se inserir na sociedade, né? Uma maneira dele se sentir um cidadão. Eu sou uma pessoa que eu tenho acesso ao conhecimento. E a gente sabe o poder que é ter acesso ao conhecimento, né? Bom, gente, então, vamos ver o videozinho, Adele? Daí a gente conversa um pouquinho? E esse rosto, gente, parece o quê? O que tá parecendo esse rosto? Tá parecendo o olho. Ele tá de óculos Ray-Ban. Olha bem perto. Olha bem perto. Deixa eu levar aqui pra ele. Ó. O que parece o rosto da borboleta? Parece um gafanhoto. Um gafanhoto? Tipo gafanhoto. Ó, Cida, veja aqui. O que parece o rosto da borboleta? Parece uma caveira. Isso! Uma caveira. Os dentes, agora que eu vi os dentes. Tá certo. E por que será? O crânio. Isso. E por que será que ele colocou a borboleta como uma caveira? Olha, Jô. A borboleta, ela significa liberdade. Até após a morte é liberdade. Para mostrar os dentes, mostrar tudo que representa a leitura. Começa os grupos e fingindo ler o epitáfio. E, aliás, gosto dos epitáfios, eles são entre gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte em um farrapo, ao menos da sombra que passou. Daí vem... Porque ela já vem, tipo, bem detalhado, as palavras que antes você tinha que pegar o dicionário para ver o significado. Agora já está tudo ali, você bate na palavra e ela já vem o conteúdo todo explicadinho do livro. Os sons trítonos de uma navalha, um amolador está afiando lá fora. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. E aí, o que a gente tem no Pascal? Fala pra gente. Pascal, Cálice Pascal, 1623 a 1623, 1662. Foi um filósofo, matemático, físico, escritor,
teólogo. Bom, gente, 2 minutinhos só, que dá para a gente imaginar que 365 dias não seriam suficientes para a gente explorar, né, todas as possibilidades que essa ferramenta digital ela abre para as pessoas, né? Então, você imagina para uma pessoa que não conhece ir clicando e apertando. Na verdade, eu fui ajudando também, né, a clicar. Olha, né, esse rizoma que vai levando para outros lugares é inimaginável para eles. É uma coisa assim de uma descoberta e realmente de uma experiência que eles nunca viveram nada parecido, né? Então, acho que isso é o verdadeiro empoderamento, né? Empoderamento no sentido de ter acesso a essa linguagem que está no mundo, né? Que está no mundo e que traz conhecimento e que traz uma possibilidade da gente fazer parte, né? De alguma maneira. Então, eles deixam de estar à margem, né? Para fazer parte. Então, acho que é isso, gente, que eu queria dizer para vocês e a gente depois volta a conversar no final. Muito obrigada, Cris. E o quanto emociona ver este vídeo, porque, de fato, é pensar na literatura como um espaço de inclusão. Nós podemos ver ali, né, a surpresa, aquele olhar realmente de novidade diante que todas aquelas pessoas demonstram, né, diante daquilo que você está instigando-as a perceber. Então, eu queria primeiro te parabenizar por esse trabalho lindo, né, que é de fato levar a literatura para além da sala de aula e também por apresentar esse novo mundo para essas pessoas. Sabe que tinha um rapaz que era tipo um catador de papel, que estava passando pelo parque, e ele viu ali a movimentação e ele ficou do lado. Eu até fui perguntar para ele, mostrei para ele, né? O que você está vendo aqui agora? Aí eu falei, vem cá, vem sentar com a gente. Ele falou, não, tem muito trabalho agora. Mas ele ficou o tempo inteiro ali, meio de ladinho, mas ele queria participar. Aí ele falou, eu já vi isso daí, viu? Eu já vi isso daí. Que bacana, Cris. E tem um comentário aqui do Gil, além dos muitos elogios à sua prática, o Gil faz um comentário da importância, né, de, por exemplo, desse material, por exemplo, chegar ao pessoal do EJA, que também é um grupo que muitas vezes tem muita ainda dificuldade de leitura, né, de ter por si próprio acesso aos clássicos, e o hiperlivro possibilita esse contato, né? Então, muito interessante, e é bonito ver isso, né? Como nós temos diferentes públicos sendo atravessados por essa experiência de leitura. E agora, para falar um pouquinho mais sobre esse processo de mediação, eu vou chamar a Paula Pagu, que é... Diana. Oi, Vera. Diana, eu poderia fazer um breve comentário sobre Pode sim, a fala da Cris? Então, bom, primeiro, parabenizar a Cris, né, pelo trabalho. Aliás, foi ela que trouxe toda essa experiência, né, com as tertúlias literárias, essa experiência com as pessoas mais idosas também, que foi para mim uma coisa muito enriquecedora, né? E eu reconheço no trabalho da Cris um valor incrível, porque é um investimento, né, entre aspas, com o pessoal da terceira idade que eu acho que faltava em relação às pesquisas que nós temos levado no programa. Então, ela chegou há 3 anos atrás, né, Cris, com essa proposta e com muita convicção daquilo que ela fazia e muito amor, assim, né? Muita dedicação. Então, foi um aprendizado bacana e tem alguns desdobramentos que ela está levando agora, está trazendo, né, para o doutorado, apesar dela trazer algumas
algumas dessas experiências, ela também está trazendo algumas ideias bastante novas, vamos dizer assim, né? Então, é uma experiência bacana, queria parabenizá-la e dizer que, para nós do programa, essas propostas são muito valiosas, porque elas caminham num campo, eu diria, ainda desconhecido, pouco explorado por nós. Então, Cris, eu sou muito parceira dessa sua pesquisa desde a chegada de você no programa, acredito muito no seu trabalho, né? E tenho uma grande expectativa sobre o que a gente vai poder fazer nesse doutorado, né? Parabéns, e parabéns ao programa, né? Com essa acolhida dessas novas ideias, eu acho excelente. Beijo a todos. Obrigada, Diana. Obrigada, Vera, pela sua fala. De fato, essas pesquisas são muito importantes para o nosso programa e principalmente para o nosso objetivo, que é fazer o programa contribuir para a formação efetiva de mediadores, de professores, né, e fazer a literatura chegar onde ela precisa chegar. Então, eu vou convidar agora a Paula Pagu, que é professora da Rede Municipal de São Paulo. Ela atua nas salas de leitura, que também é uma iniciativa muito importante que nós temos aqui na cidade de São Paulo e que possibilita que crianças e jovens tenham um acesso direto, né, a livros de qualidade. E a Paula também tem a experiência na contação de histórias, então acredito que a Paula tem muito também a contribuir com essa discussão, trazendo como é que pode ser feita essa mediação no espaço escolar, né, no espaço da sala de leitura. Então, Paula, também agradeço muitíssimo a sua presença, a Paula que está já defendendo o seu mestrado no programa, já está aí com projeto para o doutorado, então seja muito bem-vinda, Paula, a palavra é sua. Obrigada, professora, obrigada, estou muito feliz, emocionada de poder fazer parte desse projeto, destacando, claro, a professora Maria Rosa, a professora Diana deste convite, e a Cris e a Nádia, que estamos aí juntas nesse percurso hoje. E a Adele, claro que sem ali a técnica não seria possível nada por aqui. A gente sabe como não é fácil. Logo no começo, o que colocar, onde passar, sem ela seria impossível. Adele, coloca um vídeo para mim primeiro, para iniciar a minha fala, por favor. Eu sou Fernando, tenho 17 anos e eu estudo na ETEC Aprígio Gonzaga, uma escola pública. Eu estou no 3º ano e eu sou um aluno vestibulando. E falando brevemente sobre o hiperlivro, eu achei uma experiência maravilhosa, porque eu pude ir além de apenas uma leitura da obra. Eu pude expandir, ter outros olhares, foi muito, muito interessante. Eu consegui aprender muito mais com o hiperlivro. Então, eu achei uma experiência incrível. Eu achei tão bonitinho, gente, que ele colocou uma camisa para fazer esse vídeo. Falou, professora, eu vou colocar uma camisa, que eu contei para onde seria, achei uma graça. E aí, quando eu fiz esse vídeo, eu mandei para a professora Maria Rosa. E aí, por que eu mandei? No Dia dos Professores, mandei um Feliz Dia dos Professores para ela, como os outros professores do programa, e disse algo para ela que eu acredito demais, como os olhos dela brilham quando ela fala do hiperlivro, parece um filho. Eu falei para a Cris, eu fico até com medo de falar alguma coisa, de não chegar a esse encantamento que ela tem. E esse encantamento também tem que fazer parte de quando a gente trabalha com literatura, com jovens, né? Muitas vezes a gente fica nessa fala recorrente, o jovem não gosta de ler, o jovem se vê obrigado, mas a gente permite desafios de leitura, ouve os gostos dele, traz essa realidade. Esse aluno foi meu, né, no 1º ou 9º ano, hoje ele já está aí encaminhando para o vestibular, e continuo tendo esse contato com eles de ajudar neste processo, e é sobre isso que esse caminho que eu estou aqui hoje. Muito se fala nas escolas
dessas tecnologias, de trabalhos, de projetos, de trazer essa autonomia do estudante. Mas, infelizmente, nós temos muito que questionar. Eu sou professora de letras, né, de língua portuguesa, de filosofia e pedagogia. Eu tenho esses movimentos na escola. E muitas vezes a gente traz um trabalho de literatura muito que já não faz parte da realidade deles. E a gente quer que eles gostem, a gente quer que eles tenham essa formação desse leitor literário, com recursos que não fazem parte da realidade dele. E é interessante que quando a Cris fala isso, deste movimento dessas mídias digitais, nós educadores, a Nádia acho que lembra disso, a Jana que está aqui, o Vinícius, que quando chegou na pandemia, nós descobrimos que esses jovens não sabiam também usar as tecnologias. Eles tinham celulares e tudo, mas eles não sabiam. Então, essa educação digital, ela se faz muito importante com uma qualidade. O que você está, não que eles não possam navegar o que eles gostam, mas o que eles estão utilizando? E aí vem as tecnologias ativas, e aí vem um projeto tão interessante, tão relevante, como o Hiperlivro. Essa educação baseada em projetos que a gente fala tanto na sala de aula, poder propiciar esses movimentos para os estudantes, transcender, né, esse objeto livro, que é a proposta do Hiperlivro, ir para esse espaço lúdico, não perder, né, o livro, a linguagem literária, mas com essa pluralidade, né, formar esse multiletramento que a gente fala tanto, usar boas ferramentas nos ambientes de sala de aula. E também, muitas vezes, embora a professora Diana falou muito bem no início, que não é uma adaptação, é um convite, né? Chegar no Hiperlivro, nós somos convidados a ler a obra. É um percurso muito interessante, mas eu tenho 18 anos de sala de aula, sempre em escola pública, estudei com muito orgulho. Nós vimos nesses movimentos como algumas adaptações foram simplificadas demais, empobrecidas. Aí eu vou fazer uma homenagem para a professora Diana, do Dom Quixote, que eu gosto, que ela também. Como o Dom Quixote sofreu nas escolas com adaptações questionáveis. Porque a gente acha que quando nós vamos levar literatura para os jovens, a gente tem que simplificar, diminuir, facilitar. Penso ser um grande equívoco, muito pelo contrário. É um equívoco no sentido de trazer reflexões para eles através da literatura. Eles podem, eles merecem. A gente trabalha com jovens, mas a gente despreza esse jovem. A gente não pode achar que eles não podem ir além, né? Então, pegar um livro e de repente diminuir algumas partes, mudar um vocabulário para ficar mais facilitado, a gente tira esse momento de desafios. O livro não é desafiante para a gente? A gente tira o respeito a esse leitor, a essa formação do leitor literário, desde ali dos pequenos, né? Estou ali no primeiro ano, dou algumas formações de educação infantil, até ali no ensino médio, no EJA, trazer esse percurso dessa formação, fazer um projeto que ele vá aprendendo, mediando, ali está o facilitador, o mediador de leitura, aquele professor, não uma leitura pedagógica, mas uma leitura que amplie horizontes, como faz o Hiperlivro. Então, hoje, por exemplo, nós temos essas adaptações. Eu trouxe até o conto de escola, que é um conto que eu gosto muito, de quadrinhos, do Machado de Assis. Qual que é a proposta? Trazer o texto original para esse quadrinho. Não é diminuir o trabalho de uma leitura do Machado de Assis, para que, a partir desse quadrinho, o aluno saiba que ele pode ampliar os horizontes e lá ler a obra original. Essa é a proposta que eu acho que é mais relevante para esse jovem leitor, para esse leitor do ensino médio, para esse leitor vestibulando, como é o caso dos meus estudantes, aí, desse estudante que eu coloquei, que ele possa pegar uma proposta como do Hiperlivro e ali quebrar horizontes, fazer esses percursos que a Nádia colocou para entender melhor a linguagem desse livro. E aí tirar algumas coisas de achar que o Machado de Assis está nos grandes vestibulares como algo que para sempre vai ficar esse horizonte de não é interessante para o jovem, não faz parte da linguagem dele.
Então, penso que uma proposta como Hiperlivros tinha que ser um projeto mesmo nas escolas, principalmente essas que estão no ensino médio, de mostrar, como a Cris falou, como um clássico, ele vai além dele, ele pode trazer reflexões sobre a vida desse estudante, sobre a sociedade, sobre essa formação do leitor. E aí, um projeto como Hiperlivro, ele traz essa linguagem muito mais do que, às vezes, a gente vê, agora eu vou trabalhar tecnologia com os estudantes. Eu pego trechos dos livros e coloco, né, no computador, e aí vou lendo com eles. Não sei se essa é uma vantagem que ela existe com tanta relevância do que pegar um projeto que muitas pessoas se debruçaram para trazer essa linguagem. Mas quando a gente fala do jovem, como bem trouxe a Cris, eu penso que o Hiperlivro ele é para diversas idades, né? A gente fala que em escola, aqui é meu papel, mas ele amplia horizontes. Eu, quando comecei a navegar, fiquei muito encantada, aos meus 44 anos. Então, é uma linguagem que faz a gente pensar, nossa, como é um livro que tanto encanta, que tanto possibilita, né? Então, é uma obra de arte, é uma declaração de amor ao Machado de Assis. Eu penso que a professora Maria Rosa e o seu equipe fizeram de mostrar, olha, quantas coisas que a tecnologia nos traz, né? Eu, como contadora de histórias, penso que ali as histórias elas são aquelas viagens, aqueles portais que mostram que nós ainda somos seres humanos. Acredito muito nisso. E a contação chegou na tecnologia também, muitas vezes na pandemia, contamos tantas histórias através da internet, não deixamos a formação do leitor literário, não deixamos o encantamento literário, usamos a tecnologia para isso. Mas sempre o livro vai ser o mais forte, e é isso que a professora traz. Ela não diminui o livro, ela faz, como eu disse no início, ela faz a gente sentir vontade, e eu senti muita vontade essa semana de fazer essa releitura à obra. Então, penso que o aluno ler e o adulto reler, e nós termos assim esse presente que é o Hiperlivro. Obrigada. Nossa, que legal. Posso falar alguma coisa, Diana? Pode falar tudo o que quiser, Rosa, porque de fato eu também aqui estou super encantada com essas diferentes visões. Como foi ótimo essa questão, né, de falar de mediação e as mediações diversas que foram trazidas, e como vocês perceberam, isso que me deixou encantada também, né, de ver a Paula falou um negócio super legal, que é isso que faz que o Machado não seja apenas alguém que é dito, ele é o maior escritor do Brasil, mas é uma fala aurática, né, de um mito, mas quem é que leu? Né? Então ele fica lá morto, numa galeria de clássicos. Clássico não é isso. Clássico tem que ser vivo. Isso diz o Calvino, isso diz o Agamben, isso diz o Borges. O clássico, o conceito de clássico, não é aquele que está numa galeria, mas é aquele que continua vivo. Ele ainda tem que dizer. E exatamente foi essa a proposta. E, aliás, a mesa de amanhã vai entrar, acho que, nessa direção. Mas eu só queria dizer uma coisa, que quando a Cris mostrou, né, a questão da tecnologia como um possível obstáculo, eu acho o seguinte, o obstáculo não é a tecnologia, porque um jovem pode ter o mesmo problema, porque eu acho que os sites comerciais, os sites comuns, são muito, eles apostam no automatismo do jovem também. Esse site, ele vai na contramão de um site comercial. E eu digo que os próprios programadores, quando eu conversava com eles, eu percebi. Eles falavam, mas professora, você quer o quê? Que uma saída vá para outra? Quantas saídas você quer? Meu Deus do céu. Como que ele queria que eu contasse em cada link quantas saídas eu ia ter? Como que eu podia dizer isso? Aí que eu percebi que exatamente é essa dificuldade que um jovem, tanto como uma pessoa mais velha, pode ter. Ele pode ter a habilidade de entrar num site, mas ele não tem a habilidade de pensar,
Que narrativas eu posso gerar? É como a Nádia falou, não são narrativas aleatórias, né? Entrei nessa, que linda essa imagem. Não, o legal é que narrativas eu posso construir. Então, é um livro potencial, a gente poderia dizer, que é uma caixa de Pandora, né? Porque no livro original você tem no Delírio a caixa de Pandora. O que é Pandora na mitologia? É o ventre de Pandora, de Pandora. Desse ventre saem todos os seres. Esse também é assim. É como se fosse um livro da onde eu tiro milhares de narrativas. É um nascedouro de narrativas. Mas para que isso aconteça é preciso um leitor mesmo, né? Seja no digital, seja no analógico, mas aquele que quer roer, que quer realmente pensar, não apenas automaticamente clicar em links. Isso não é tão difícil de fazer, né? Então, eu me lembro que mesmo jovens, que nós já fizemos essa experiência antes, a Beatriz fez, e ela mostrou isso, como é que os jovens tinham grandes problemas com esse site, justamente porque ele vai na direção oposta desse automatismo, né? Então, você pode ser alfabetizado digitalmente, mas você não é alfabetizado em termos de construção criativa, que é isso que tem que ser estimulado, como a Paula falou muito bem, né? Eu posso fazer adaptações, mas não foi essa a direção do hiperlivro, né? Então, ele coloca dificuldades, sim, né? Porque ser um leitor que digere, que rói, não é dar para ele uma forma fácil, mas é dar para ele uma forma que exige gasto de energia, exige estranhamento para criar novas visões, né? E aí o Shklovsky tinha razão mesmo. Lá do formalismo russo, é isso, né? É a percepção que tem que dar esse salto, né? E é interessante, professora, que eles querem saber o final. É verdade. Porque eles estão acostumados com isso. Exatamente. E esse estranhamento incomoda, que eu acho um estranhamento muito bom. E eu pego em sala de leitura hoje, os pequenos, 6, 7 anos, eles não têm paciência do percurso. Isso que eu achei interessante também do Pelípano. Eles querem virar a página rapidamente, porque a gente não acelera, até no WhatsApp, eles querem acelerar. Eu falo, gente, calma, vamos olhar as páginas, ilustrações, calma, nós vamos chegar no final. Mas eles perderam cada vez mais esse encantamento da trajetória. Exato, verdade. E é interessante, né, Rosa, porque assim, o trabalho que vocês desenvolveram na construção do hiperlivro, ele reflete o mesmo trabalho polissêmico que a gente tem na própria obra. Então, é quase como se a gente tivesse uma espécie de duplicação, uma espécie de espelhamento de um processo, né, de construção, porque da mesma forma que o livro permite múltiplas leituras, permite que o leitor tenha diferentes interpretações, o que vocês fizeram é também tornar esse percurso também polissêmico, múltiplo, que cada leitor pode ter uma percepção diferente de leitura. Então, aí é que a gente percebe a qualidade, porque longe de ser qualquer redução da obra, ao contrário, o que a gente vê é essa preservação do aspecto literário também do hiperlivro. Então, acho que isso é algo muito interessante. A ideia é não reduzir nem a obra e nem o leitor, né? Porque a gente reduz a obra porque a gente subestima o leitor, né? Não, ele não vai ter condições de ler. Não, não é por aí, né? A gente até vai ajudar, a gente vai fazer a mediação, mas todo mundo tem direito e consegue entender um clássico, né? Perfeito. Eu acho que a Emily também tem um comentário. Emily, por favor, pode abrir o microfone e falar. Obrigada. Eu vou começar só pegando um gancho aí na Cris, né, que eu tinha anotado em na fala da Paula, sobre essa questão da adaptação que não diminui, né, o livro, que é um respeito ao leitor e à obra, né, porque às vezes nessa intenção
de fazer uma adaptação facilitada, imaginando que o leitor não vai alcançar a complexidade da obra, é um desrespeito à própria obra, né? Então, não estou de maneira nenhuma dizendo que adaptações são assim, é que muitas vezes adaptações são assim, né? E aí, uma das coisas que o Hiperlivro faz é essa adaptação que é trazer uma outra camada, uma outra possibilidade. Então, é uma obra em si, apesar do texto ser um texto que já estava lá há muito tempo, é uma obra em si, né? É uma obra nova, parece, é uma obra muito diferente. E aí, o que eu tinha levantado, né, pedido aí para falar, é dessa questão eles querem saber o final, né? Porque amanhã eu vou falar um pouco dessa questão da hipermídia, né? Porque tem uma liberdade na navegação que é muito diferente do que a gente está acostumado quando pensa em ler. A gente sabe que a gente vai da página 1 para a página 200, a gente vai nessa ordem. Só que aí, o que a Maria Rosa fez lá na pesquisa foi perceber que não necessariamente, olha, tem esse capítulo conversa com o outro, esse trecho conversa com outro capítulo. Então, como essa obra já se costura dessa forma, né? Aquela imagem da rede que a Nádia mostrou antes, né? Dos pontos todos interligados ali, é essa obra em potencial. E aí, quando a gente pega o livro na mão, o livro impresso, a gente tem uma ordem, a gente tem, e muitas vezes a escola tem esse lugar também, né, de querer limitar, ordenar, vai ficar todo mundo sentadinho, um atrás do outro, tudo é muito sistematizado. E a hora que fala, não, agora você explora do jeito que você quiser. Esse livro você pode, né, talvez pensar no Vidas Secas também, né? Tudo bem se você ler um capítulo lá do meio, você lê o capítulo do começo, né? Você também vai criar uma trajetória diferente dessa da página 1 à página 200. É muito difícil. E eu acho que isso é difícil para os adultos, porque já foram muito condicionados a essa ordem, né? Mas quando você está dentro da escola, dentro da sala de aula, imagina, como assim eu posso ir pelo caminho que eu quiser? Mas qual que é a primeira, qual que é a última página? E mais a aflição de, e será que eu vi tudo? Como que eu vou saber que no site eu vi tudo que eu tinha para ver, né? E não, você fez o seu percurso, né? Às vezes Assusta, pode né, ser que você vai passar por tudo. Mas aí a professora não perde. Eu falei, como vocês são caretas, hein? É isso. Não, E já a foi arte veio meio. para isso, né? Eu Não, ia pegar a sua fala, Emily, que você foi no ponto que eu queria comentar, que é a questão da liberdade, né? Amanhã eu não vou falar especialmente disso, né? A gente vai falar da questão dos clássicos nessa era digital e como um clássico pode ser contemporâneo, enfim, né? Vamos fazer outras ligações aqui, né? Mas Maria Rosa comentou que eu acabei, né, apresentando o hiperlivro para os meus alunos de segunda série do ensino médio ano passado. E, gente, assim, foi uma experiência literária e, obviamente, a literatura está aí para isso, foi amplamente humana, porque eu me vi ali numa condição muito mais de uma mediadora, quase uma psicóloga dos meus alunos, do que uma mediadora de leitura, apesar de que a gente sabe, né, que a leitura e a literatura, elas falam com o que nós temos de humano. Então, assim, as dificuldades que eles tiveram e que no começo eu achei que não fossem aparecer, elas apareceram de forma tão gritante que a gente sentou para conversar depois. Eu falei, mas o que assusta na liberdade? O que assusta vocês de vocês receberem a possibilidade de criar? Porque também tem isso, né? A possibilidade do criar, de fazer parte de um processo criativo. E não de receber, como nos tutoriais de YouTube, de Instagram e tudo mais, o processo pronto, em que você fica ali espectador, né, daquelas telas que vão passando, daquelas imagens, daqueles sons, e você fica numa posição confortável, mas muito apequenada de você na frente do mundo, né? Então, a gente comentou muito dessas questões e eu tive uma aluna que se colocou de forma muito resistente e falou, eu não sei lidar com a liberdade. E ficou até muito brava, assim, sabe, com esse tipo de percurso, e ela não conseguiu fazer atividade sozinha,
ela precisou fazer com um colega, com um grupo, porque ela se viu nesse lugar. Então, assim, eu acho que o hiperlivre, ele traz uma modificação, inclusive, na estrutura de olhar o mundo e de nos olharmos dentro desse mundo, sabe? Não mais como reprodutores de conteúdos ou de discursos ou espectadores simplesmente, mas como produtores. Eu acho que hoje, apesar de todas as ferramentas tecnológicas, ambiente digital que nos propicia e até de certo modo acaba democratizando esse espaço, né, de você ser atuante, a dificuldade de ser atuante, né? Porque parece que já se faz muito, mas muitas vezes não se faz, né? São meras reproduções de estruturas já muito cristalizadas, né? E aí você inovar dentro desse meio, eu acho que aí está o desafio. E o Hiperlivro, eu acho que questiona o leitor muito nesse lugar. Então é isso, E gente. professor de literatura também, Bia. Demais! Eu sou professora de literatura. A gente questiona nós Demais. também. Será Demais. que também nós estamos achando e estamos aí, né? Com certeza. E você falou muito dos projetos, né? Então, às vezes a gente está dentro de um sistema que pede, né, para a gente usar tanto essas ferramentas em sala de aula e usem, 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 mas de que forma, né? Hoje eu trabalho numa escola em que eu tenho questionado muito isso, né? Então, enfim, é a gente também no centro dessa reflexão, autorreflexão e, né, em constante transformação. Tem uma pergunta, Diana, que eu gostaria de responder do Juliano, que é uma excelente pergunta. Por favor, Gonça. Você viu a pergunta dele? Isso, eu leio aqui, olha, essa possibilidade de explorar tantos caminhos consegue sustentar um sentido global para a obra? Muito interessante mesmo, Juliana, sua pergunta. É uma questão bastante forte, né? Porque tem o perigo da pessoa realmente ficar pegando um pedaço aqui, um pedaço ali. O que tem a ver isso com a obra? Nada, né? Porque ficou em pedaços, pegou pedaços, jamais vai chegar a uma percepção global. Então, também depende do sentido de global, que tem a ver com a coisa que a Paula falou, eu acho que a Emily falou. Onde é o fim? Meu Deus, eu preciso chegar ao fim, cadê o fim? Isso é uma angústia mesmo, né? Como se você chegar ao fim é ter o sentido global, né? Isso que é interessante. Você quer ter um controle. E para ter o controle, você tem que ter uma linha. Vai daqui até aqui. Mas o problema é que esse livro, nem estou falando do digital, estou falando já do livro original, que é uma construção analógica, não é digital. E a construção analógica é uma barata, porque é uma construção sem centro. Ela é uma construção democrática. Não tem centro de poder. Mas aí que está a dificuldade. E como esse livro, o que é o total desse livro? O total desse livro é exatamente esta percepção, né? De que o livro ele tem 160 capítulos. Tá bom, mas os capítulos não vão criando uma linha de uma história, né? Você pensa que você atingiu a obra porque chegou no capítulo final, mas o capítulo final, o que fala o defunto autor? Olha, eu cheguei no fim da minha vida. E o que eu percebi? Né? Que eu não consegui fazer nada nesta vida, nem neste livro. Porque este livro também tem uma consistência de exatidão. Então, eu acho demais. É a negativa das negativas. Então, é um livro do não. Um livro onde o sentido final está ausente. Então, essa é a grande questão, mas se assemelha muito à nossa vida. Nós também não sabemos o sentido global da nossa vida, né? Então, é um livro que fala muito para o ser humano. O que é a sua vida? Se te perguntar o que é a sua vida, você tem um sentido global da sua vida? Você não tem. Você tem fragmentos. Então, ter essa sistematização, né, linearmente, talvez sim. Mas acontece que não é assim o percurso de uma vida, o percurso de um livro, principalmente um livro de arte, um livro de literatura. E o que eu acho interessante também é que, retomando a fala, acho que da Paula, que ela fez o caminho contrário, né? Ela
do hiperlivro, ela teve vontade de voltar ao original, né? E fazer uma releitura. Mas isso não é necessário. Então, suponha um jovem que não leu nunca Memórias Póstumas, talvez nem vá ler. Não importa. Isso que eu acho que é democrático nesse sentido. Ele vai exercitar uma possibilidade de leitura, mas não uma leitura aleatória, porque senão é o que o Juliano falou. Ué, mas se ele fizer uma leitura de um monte de fragmento, que sentido? Então, é um global, assim, aos poucos que eu faço, né? Eu tenho que encontrar um sentido, né? Mas esse sentido não é capaz de fechar a obra inteira, nem para mim, nem para os outros. Mas eu tenho que construir uma pequena síntese, né? Uma história. E o legal é isso. E aí eu própria me vi nesse lugar, porque eu também estava escrevendo um artigo e eu tive que fazer um percurso. E aí eu fui fazendo o percurso, mas eu comecei por Virgília. Entrei por Virgília e quando eu fui para escolhi um outro link e o link era espetáculo. E é aquele capítulo do livro, é o Brás Cubas, que está no alto de um morro, né? E ele olha, e a Pandora fala para ele, então, olha aí o que é a vida, está vendo? As civilizações vêm, vão, e ninguém chega à origem do universo. Ninguém chega a descobrir qual é o enigma da sua vida, né? Só que, como eu comecei por Virgília, quem estava nesse lugar não era o Brás Cubas, era a Virgília. Nessa narrativa que eu estava criando, era perfeitamente possível, mesmo não conhecendo o original. Era uma outra forma de criar uma narrativa, sabe? Então, isso que eu acho legal, mas que já estava lá, em potência no livro, né? Então, o hiperlivro tornou visível aquilo que já estava na obra original. Por isso que ela é um clássico mesmo, né? Imagine se no fim do século XIX trazer uma proposta que no século XXI foi capaz de trazer uma atualização. Não é a única, não quantas outras, né, poderão vir. E é bom, né, Rosa, também a gente lembrar que, além do próprio site, nós temos também o Instagram do Hiperlivro. Então, acho que vale a pena divulgar também, que já está aqui no nosso chat, mas para quem assiste posteriormente no YouTube, vale a pena seguir, que é o Machado Hiperlivro. Então, ficam todos convidados a seguirem a página do Hiperlivro no Instagram e também acessarem, porque, como eu disse a vocês, eu acho que nada melhor do que experimentar essa navegação. Nós mostrando aqui, vocês estão assistindo a um percurso individual de leitura que é diferente do percurso que você, como leitor, pode seguir. E só para complementar, Rosa, também, né, é bacana essa perspectiva que o Juliano traz, sobre essa perspectiva democrática que você menciona por meio da sua resposta, porque de fato é isso, né? O que a gente assistiu aqui nas diferentes apresentações de hoje é exatamente uma visão democrática do livro, permitindo que cada um possa ter o seu acesso, cada um possa navegar de acordo com seus desejos, mas também construir sentidos a partir dos seus próprios repertórios, né? Nesse sentido, esse leitor é, de fato, um protagonista também nesse movimento. Exato, exatamente. Mais alguma colocação? Alguém gostaria de fazer? Mais algum comentário? Não? Então, eu gostaria de encerrar esse nosso encontro de hoje, agradecendo muito aos pesquisadores que nos propiciaram poder olhar este hiperlivro a partir agora, né, de uma outra perspectiva, porque trouxeram aqui diferentes formas de mediação e de percurso pelo livro. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, fazer o convite para que amanhã todos possam estar aqui novamente participando, e aí nós vamos ter, conforme eu mencionei no início,
um outro grupo de pesquisadores, agora falando sobre clássicos e traduções intermídias para o público jovem. Então, é também um encontro muito interessante. Então, ficam todos convidados a estarem conosco aqui amanhã. Muito obrigada também, Rosa, pela parceria, e amanhã estamos juntos e juntas aqui novamente. Um abraço a todos, e muito obrigada, Deli, pela mediação.